Olha, na semana passada a gente começou a conversar sobre as questões que muitas mães têm abordado comigo, né, informalmente ou às vezes no consultório. Mas era tanta coisa para falar que não coube num vídeo. Hoje então a gente vai continuar e vamos falar do quarto das crianças e da alimentação. Vamos lá? A questão do quarto das crianças, né? Cama compartilhada ou não? Bebê no quartinho, desde que volta da maternidade, o bebê junto com os irmãozinhos mais velhos ou irmãozinho? Depende, gente, depende muito. Depende de como é a sua casa, do ponto de vista físico mesmo. Quantos quartos tem a casa? Né? Que tamanho são esses quartos? A distância desses quartos para o seu quarto, quem está disponível para te ajudar, se tem alguém que vai ficar à noite para ajudar, para levantar, isso tudo tem que entrar na conta antes de você tomar uma decisão. Ah, menino e menina podem dormir no mesmo quarto? Podem, não tem nada que proíba, não tem uma lei que proíba. Ah, mas aí, e a decoração? Olha, é um bom exercício do acordo, né? Um pouco de um pouco de outro, um pouco com características femininas, um pouco com características masculinas. Ah, mas a privacidade? A privacidade vem depois, gente. Privacidade é conquista. Alguns anos atrás, uma mãe falou para mim que eles estavam construindo uma casa, cada filho ia ter seu quarto, cada quarto ia ter a sua televisão, o seu videogame, e as crianças isso e as crianças aquilo, eram 3 crianças. Eu perguntei para ela quando é que as crianças iam criar intimidade de irmãos entre si, quando é que elas iam ficar conversando até tarde, rindo, brincando. Quando é que elas iam aprender a dividir? Né? E quando elas iam se relacionar entre si e com os pais, né? Isso me parece muito estranho. Talvez, né? Pela minha própria experiência de ter 7 irmãos, 4 irmãs e sempre ter dividido o quarto. Eu fui ter um quarto só para mim depois de ser psicóloga. Antes disso não tinha. Né? Às vezes você sente falta? Sim, sente, claro. Mas é um exercício tão importante, não é? De negociação, de empatia. É um aprendizado tão grande que eu fico pensando como ficam as crianças que não têm essa oportunidade. Ah, mas então você está dizendo que o filho único não vai ter... Não, o filho único é filho único, essa é a realidade dele. Ele vai aprender por outras vias. Mas se você tem a condição e ela não é vivida, aí é completamente diferente. Então, isso... a gente precisa considerar quando a gente está pensando na educação das crianças. Ah, mas então, eu tenho uma criança de 6 anos, uma criança de 2 anos e eu vou ter um bebê. Vou botar todo mundo no mesmo quarto? Olha, vamos pensar em todos os prós e contras. Cabem 3 crianças nesse quarto? Ou esse quarto vai ficar tão espremido que ninguém vai conseguir andar lá dentro? Nem as crianças. Porque isso é um fato. Isso é uma situação real. Ah, cabe. O quarto é muito grande. Tá, um bebê que chora à noite vai acordar a criança de 2 anos que já é difícil para dormir? Será que vale a pena? Ah, mas o outro quarto que tem é muito longe, aí o bebê ficaria muito longe. Então, assim, vai pensando na realidade e vai fazendo as escolhas, porque existe uma teoria a esse respeito, mas ninguém, né, pode definir a sua vida dentro da sua casa, porque ninguém mora lá a não ser vocês, a não ser a sua família.
Então, considere todas essas coisas. Ah, mas dizem que a criança que fica muito tempo dormindo com os pais... Gente, existe uma coisa que é ideal e existe uma outra coisa que é real. Sim, se o casal teve que abrir mão da própria casa e morar na casa dos pais de um deles e não tem espaço, não tem o que discutir. E você vai trabalhar o desenvolvimento da independência, da autonomia do seu filho por outras vias. Porque, de repente, a realidade se impôs diferente daquilo que você tinha planejado. E não é impossível, porque você não tem a situação ideal, você e o seu filho não estão condenados a nenhum desastre. É só, talvez, ter um pouco mais de atenção, talvez um pouco mais de trabalho, mas é possível. E, mais uma vez eu vou repetir, você só muda a realidade partindo dela. Então, use o que você tem e faça o que você pode neste momento. O melhor que você pode. E converse com seu filho, mesmo que ele seja pequeno. Converse com ele a respeito das coisas que acontecem, que dizem respeito a ele. Né? Que aí é outra confusão que talvez dê um vídeo inteiro ou mais de um, né, de pais que fazem dos filhos pequenos, desde pequenos, seus confidentes. Não é disso que eu estou falando, mas converse com a criança aquilo que vai afetar a vida dela. Converse com ela sobre mudanças, converse com ela sobre acontecimentos, sobre a família, porque ela pertence a essa família. Lembra do que eu falei no início, que a Françoise Doutor fala de trate a criança como um ser humano, como uma pessoa inteira que ela já é, desde sempre. Né? E aí, respeite a criança, acredite, faça a reciprocidade daquela confiança que a criança tem em você. Tenha nela também. Haja com respeito por ela. Dê a ela as informações que ela pode processar na idade que ela tem, mas não deixe a criança solta, sem saber o que vai acontecer. Muito antigamente, as crianças não eram consideradas, elas não eram comunicadas de nada, elas eram levadas, não é? Iam para lá, iam para cá, ao sabor da necessidade dos pais. E elas não sabiam o que estava acontecendo. E teciam teorias mirabolantes e talvez tenham ficado na vida com essas teorias como se elas fossem verdades. E isso, em muitos casos, comprometeu seriamente a vida adulta delas. Então, o que a gente está falando fale para a criança, olha, a nossa vida vai mudar um pouco, ou a nossa vida vai mudar muito, porque agora a mamãe ou o papai perdeu o trabalho, então a gente está com pouco dinheiro, o vovô fulano, a vovó fulana nos convidaram para morar lá, mas lá a casa não é só nossa, então nós vamos ter que abrir mão disso, nós vamos fazer assim, mas nós também vamos descobrir outras coisas e aí nós vamos ter isso, isso e aquilo, as vantagens que você puder enumerar. Prepare a criança. Ouça o que a criança quer dizer a respeito de como ela se sente antes, durante e depois de cada mudança. Considere o que ela diz, mas não deixe de fazer o que você precisa fazer, porque você precisa fazer. Não passe para a criança o poder de decisão que é seu. Isso é pesado demais para ela. Não diga, eu fiz isso por causa de você, eu fiz isso só para te beneficiar, porque isso é muito para uma criança. Então diga para ela, olha, a mamãe gostaria muito, o papai gostaria muito de poder te atender nisso, mas não é possível nesse momento. O que nós podemos fazer é isso, isso e isso. Vamos fazer juntos. Esteja com a criança, porque você, pai, mãe, é mais importante para ela do que qualquer
coisa, do que qualquer brinquedo, mas é você disponível. Não é você com o celular na mão, não é você mexendo as panelas, não é você enquanto você... Não é. Ah, você não pode deixar de mexer as panelas? Ah, o celular é o seu trabalho? Sim, é verdade, mas ache um momento onde a sua prioridade seja a criança. Ache um momento onde a sua prioridade seja o adolescente, porque é isso que vai fazer com que você possa trabalhar sossegada, cozinhar sossegada, descansar sossegada. Ah, é assim? Num estalo? Não, você constrói, mas isso é muito importante para você e para a criança. E a gente tem um tema, né, que talvez hoje é o último, mas talvez a gente vá precisar de muito tempo para esgotá-lo, que são as questões de alimentação. Né? Volta e meia eu sou abordada nos lugares que eu vou ou com pessoas que eu encontro, né, que eu conheço. Meu filho não come, minha filha não come, eu não sei o que eu faço. E a gente tem aquelas perguntas clássicas, né, assim, você come o que você deseja que a criança coma? Como é a hora das refeições na sua casa? Umas perguntas clássicas. Mas a gente também precisa fazer algumas reflexões, então, um pouco mais profundas. E eu vou começar lendo um trechinho de um livro de psicopatologia da infância, de um autor chamado Arruria Guerra. Esse livro me acompanha desde o início da minha vida profissional, então, muitos anos. Ele fala assim: a refeição é uma instituição social que consiste num ritual com a participação da família. Conforme seus horários e seu desenvolvimento, a refeição é sentida como uma obrigação e a sua aceitação como um presente para os pais. A criança sente que se ela comer bem, se ela comer tudo, se ela participar ali, ela está presenteando os pais. Comer pode significar diversas coisas: nutrir-se, ter prazer, exercer uma atividade cuja finalidade única é o crescimento. De maneira geral, são as mães hiperansiosas, hiperprotetoras ou rígidas as que desorganizam, na firme intenção de organizar, por suas condutas frente à alimentação, a personalidade de seu filho. Parece duro demais. E coitadas das mães, de novo são colocadas na berlinda. Mas quando a gente fala isso, é porque elas são as pessoas mais poderosas para as crianças. Então, o que eu quero, o que o Quer Saber quer, é exatamente dar apoio a essas mães, dar a elas um acolhimento, uma oportunidade de refletir para que elas se transformem e transformem a alimentação das crianças em algo mais leve, mais prazeroso para a família, para todo mundo. Né? Que elas se questionem, mas não porque elas estão sendo acusadas, mas porque elas merecem que esses momentos sejam momentos prazerosos ou, no mínimo, mais tranquilos. E há algum tempo atrás, eu adquiri esse livro aqui, A Arte de Educar em Família. É de uma linha de educação que é ligada à medicina antroposófica, que é a medicina com a qual eu me trato. Isso também é uma questão que a gente teria que ficar muito tempo falando a respeito. Mas eu quero dividir com vocês algumas coisas desse tema. Em diversas culturas, a refeição é muito mais do que sentar-se em torno da mesa simplesmente para comer. Podemos transformar as experiências alimentares em ensinamentos levados para a vida toda. Então, eles abordam 3 aspectos em relação à alimentação: o social, o emocional e o físico. O físico é o mais óbvio, todo mundo já sabe, então é o que eu menos vou me deter.
mas eu vou só ler um trechinho aqui do que eles falam. A alimentação variada e de boa qualidade propicia ao ser humano um bom amadurecimento físico e o fortalecimento da vitalidade. A escolha correta da alimentação auxilia o ser humano a desenvolver as capacidades necessárias para a sua atuação no mundo. Com relação à vertente social da alimentação, olha o que essa linha de pensamento traz. O ato de se alimentar é sempre uma oportunidade para unir os integrantes da família ou qualquer outro grupo social. Ultrapassa o saciar da fome e estende-se a uma conversa prolongada. Em torno de 1 ano de idade, já é importante que a criança se sente à mesa junto com a família. O ato de comer sozinha, com a própria mão, mesmo que ela faça uma sujeira danada, vai fazendo com que ela se sinta parte desse grupo. A formação de qualquer hábito, inclusive o hábito da alimentação, começa desde pequeno. A forma de aprender a comer será pela imitação do nosso gesto. Vamos ensiná-la pelo exemplo que dermos. Então, muitas pessoas dizem, mas a minha criança não come, mas a minha criança só quer comer porcaria. Mas a família não tem hábito de refeições organizadas. Cada um pega seu prato, um senta na frente da televisão, o outro come em pé, o outro... A criança fica confusa com esse movimento todo, ela não consegue se organizar. Ela presta mais atenção no movimento do que na comida em si. As pessoas reclamam do que está servido. Nossa, eu não como isso está horrível, essa carne está dura, eu não gosto dessa verdura, isso aqui não tem gosto de nada, e não sei o quê. Aí como que é que a criança goste? Como que é que a criança coma? Então é preciso que a gente reflita sobre a nossa relação com a comida, mas também a nossa relação com o momento da refeição, porque isso interfere na resposta da criança. Envolver a família, colocar, né, de forma que, se você não tem tempo no dia a dia, no final de semana, né, preparar refeições em família. A criança pode colaborar, por exemplo, arrumando a mesa. Respeito, cooperação, beleza e organização são elementos importantes que também nos alimentam. Há alguns meses atrás, a minha sobrinha mandou um vídeo do filho de 6 anos, tinha arrumado a mesa para o jantar, ele escolheu as peças que ele queria colocar na mesa, e aí todo mundo elogiou, agradeceu. Ele falou, amanhã eu vou arrumar mais bonito ainda, porque eu vou pôr flores. É disso que a gente está falando, que a hora da refeição seja uma hora de encontro, celebrada e aproveitada, desfrutada por todos. A criança vai querer participar. E se ela percebe que o que todo mundo faz ali é comer, ela também vai comer. Isso é importante, mas é preciso que ela seja respeitada nas suas preferências, não é? Que a oferta seja feita, mas a obrigação não seja imediata, não é? A criança estranha os alimentos e é preciso dar um tempo para que ela se acostume. É também importante a atmosfera criada a partir das relações. Conversar sobre assuntos amenos, contar sobre os sonhos, os acontecimentos daquele dia, desde que não sejam problemas, as pessoas com quem encontrou. Conversar é muito mais gostoso do que responder a interrogatórios. Ainda que a criança seja pequena, ela deve ter a sua vez de falar e ser escutada até o final. Isso fará com que ela se sinta parte do grupo e queira participar ainda mais. A refeição é sempre uma oportunidade de ligação com o outro, com o alimento
e com as forças da natureza que regem a vida. Então, esses são os aspectos sociais. Agora, os aspectos emocionais. A alimentação é uma das fontes de reposição da vitalidade e energia que levam a um bem-estar. Não se trata de um bem-estar apenas físico, mas também emocional. O preparar e o servir ao outro com prazer é uma aprendizagem que ocorre no âmbito inconsciente e que carregamos para a vida. Eu já falei para vocês, né, durante esse período de pandemia, falei várias vezes para vocês que eu gosto muito de cozinhar, que essa é uma característica das minhas famílias materna e paterna. Nós gostamos de cozinhar e não tem uma coisa que dê mais prazer para a gente que gosta de cozinhar do que ver o resultado do que a gente fez, deu certo, ficou gostoso e ainda por cima ficou bonito. A gente fica muito feliz, mas o auge é quando alguém gosta. Né? O auge é quando alguém come e fala, tá uma delícia. Então, cultivar isso, né? Se você gosta de fazer, ter espaço para você fazer, mas ensinar a criança, ao adolescente, elogiar a pessoa que fez, porque às vezes não foi você, foi a pessoa que trabalha para você, foi a sua cozinheira, foi a sua empregada. Elogiar, agradecer, não é? É muito importante porque dá um valor muito especial ao servir ao outro, ao dar ao outro alguma coisa de si. Porque não é uma receita que garante um bom resultado, não é só a receita. É preciso que você tenha um vínculo com aquilo que você está fazendo, não é? N pessoas fazem a mesma receita e ela não fica igual. Era conhecido o bolo xadrez da minha tia Márcia. Tem um monte de gente que faz bolo xadrez, mas eu nunca comi um bolo xadrez igual ao dela. Tinha algum segredo na receita? Não, não tinha. Ela dava a receita, mas alguma coisa, algum toque pessoal, talvez seja o tempo que batia a massa, a forma como distribuía o recheio, talvez seja isso que fizesse a diferença. Isso é pessoal. Então, você colocar a serviço dos outros o seu dom e você ter uma resposta favorável por isso é uma troca muito importante para o nosso emocional, para a alimentação, não é, da nossa vida emocional, afetiva. Cozinha, né, é lugar de alquimia, é lugar de magia. Então, é muito importante que esse lugar seja respeitado. Cada criança, de acordo com seu temperamento, possui preferências alimentares que devem ser observadas e respeitadas pelos pais. Tem crianças que comem pouco de tudo, mas comem pouco. Tem crianças que comem muito de algumas coisas. Tem crianças que têm dificuldade de experimentar. Tem crianças que gostam de experimentar. A gente precisa observar. Essas crianças que não gostam de experimentar, a gente precisa descobrir uma maneira de estimular para que elas o façam, para que elas não fiquem com um cardápio muito restrito. As crianças que gostam de experimentar tudo são mais fáceis, mas às vezes algumas coisas são inadequadas. Então a gente também precisa observar, precisa acompanhar. Não é? Tem crianças que têm mais apetite. Tem crianças que preferem fracionar mais as refeições, elas comem um pouquinho e elas têm necessidade de comer mais um pouquinho daqui a um curto espaço de tempo. E a gente precisa observar, porque cada um é de um jeito, né? E a gente precisa considerar isso e respeitar isso.
Daí a importância de os pais, desde a mais tenra idade, apresentarem as cores e sabores naturais pertinentes ao mundo dos alimentos, para que mais tarde, na vida adulta, eles possam escolher conscientemente sua alimentação. Nós estamos num momento de muita informação nutricional também, vários tipos de dieta, vários modelos, dieta low carb, veganismo, vegetarianismo e vários, dieta cetogênica, vários tipos. Mas o que é importante? Que você descubra, junto com a sua família, o que convém para vocês. E dentro do que convém para vocês, que isso seja apresentado para as crianças de forma natural. Mas, principalmente, que a hora das refeições seja sagrada na medida do possível. Muitas famílias não se reúnem para o almoço, muitas famílias, um só pode ir almoçar quando o outro chega, por exemplo, pessoas que têm comércio, né, casais que trabalham juntos no comércio, um vai para o almoço, o outro fica, e esse outro só pode ir quando o primeiro chega, então não vai reunir, mas encontre alguns dias especiais, alguns momentos especiais para que vocês se reúnam, para que vocês celebrem, façam juntos. Pode ser uma pizza, não precisa ser um prato gourmet, pode ser uma pizza, pode ser um lanche, pode ser uma salada de frutas, em que cada criança, cada um ponha a sua fruta preferida, escolha a maneira de cortar. Aproveite que a gente tem hoje oferta, né, nessas lojinhas populares de cortadores em formatos diferentes. Faça isso, né? Enfeite. Como eu gosto de cozinhar, eu adoro uma novidade. Então, uma forma em que você frite um ovo num formato diferente e que a criança descubra aquilo, né? Um bolo num formato diferente. Mas eu não quero dar açúcar. Olha, eu sei um monte de receita que usa banana ou uva passa no lugar do açúcar. Descubra, pesquise, converse, faça coisas que tornem a alimentação interessante e observe a sua relação com a comida, porque ela é muito importante para a relação que o seu filho vai estabelecer com a comida. Seu filho, a sua filha, seja criança, seja adolescente, né? Existe hoje, eu vejo isso também no consultório, adolescentes seriamente pressionadas, principalmente as meninas, para não engordarem, para não desenvolverem celulite. Então, você tensiona tanto a comida que ou ela não come nada, ou ela, por uma necessidade de aproveitar a hora que você não está vendo, que você não está olhando, come demais e perde a percepção da própria saciedade e perde a capacidade de avaliar a resposta do organismo àquilo que ela comeu. Ela tem que comer enquanto você não está vendo, ele tem que comer enquanto ninguém está vigiando, né? E aí a gente esquece de considerar que o adolescente tem um gasto de energia enorme, que ele come mais mesmo, né? Que ele gosta de determinadas coisas que não podem ser exclusivas, mas que vão fazer parte da vida dele e que a gente pode fazer algumas concessões e depois fazer algumas compensações, né? Para terminar, eu vou citar um exemplo que eu lembro com muito carinho. Eu fazia participação no programa do Evil Mendonça, na Rádio Muriaé, e aí um dia a gente recebeu uma pergunta, foi por escrito, né, de uma mãe, e ela falou para mim assim: ah, doutora Goza, o meu filho de 4 anos não aceita comer nenhuma comida. Ele só quer comer esses biscoitinhos, biscoitinho amarelinho, fandangos, essas coisas, ou biscoitos recheados,
ou danoninho, iogurte e tal, e eu não sei o que é que eu faço. E aí eu respondi para a mãe: mãe, o seu filho de 4 anos tem o próprio salário e vai sozinho ao supermercado fazer as compras? Porque se ele não tem o próprio salário, se ele não vai sozinho ao supermercado, quem tem que mudar de atitude é o patrocinador das, entre aspas, porcarias que ele come. E o Evil falou sem som para mim: você é doida, porque eu dei essa resposta, mas não tem outra resposta possível. Então pense nisso. Se o seu filho só come o que você chama de porcaria, quem está patrocinando as porcarias? Eu sei de um monte de gente que come escondido dos filhos, coisa que não quer que os filhos comam. Pensam que comem escondido, porque eles sentem cheiro. Eles encontram embalagens depois pela casa e eles acabam descobrindo. Então, não é melhor fazer um acordo? Não é melhor você também pensar na sua alimentação e oferecer uma alimentação realista para a sua família? Se você sente que precisa mudar os hábitos da sua criança, provavelmente você também precisa mudar os seus. Considere isso.